Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ciclo inicial. Sim, as aulas da UNDP já estão chegando e muita gente tem dúvida de não sabe o que acontece no ciclo inicial e o que tem que fazer para ser aprovado. E hoje estamos aqui com a Yanara. E aí galerinha, como que vocês estão? Vocês estão beleza? Acredito que você já conhece a Yanara do meu Instagram, mas se você ainda não conhece, os nossos Instagrams estão aqui embaixo. Então já aproveita e segue a gente lá para acompanhar a nossa rotina. O ciclo inicial, ele é um curso introdutório da faculdade, antes de você começar a ter contato com suas primeiras matérias da faculdade de medicina. Porém, o ciclo inicial, ele tem a durabilidade de 1 mês. É um curso bem rápido, durabilidade de 4 semanas e 4 semanas muito intensa. E apesar de ser um curso de caráter não eliminatório, você pode acabar sim reprovando. E aqui você vai aprender como não reprovar. A gente vai contar um pouquinho como é que funciona o ciclo inicial e qual a função da faculdade introduzindo o ciclo inicial na formação do aluno antes de cursar as matérias. O ciclo inicial, como eu falei, ele tem durabilidade de 1 mês e no ano de 2023 foi do dia 6 de fevereiro ao 6 de março. No ano de 2024 a gente ainda não sabe as datas, por isso você tem que ficar atento lá no Instagram da Med Café, porque a gente vai estar passando todas as informações para você. A Nara vai contar a experiência dela do ciclo inicial em 2023 e o que esperamos para 2024. Bom, o meu ciclo inicial, logo no primeiro momento em que eu entrei na sala, os professores já foi logo introduzindo o aluno naquela parte mais humanizada, apresentando como que seria o método de ensino da faculdade e apresentando também as duas plataformas mais usadas na faculdade, que é o CIL Guarani e o campus da faculdade, que são duas plataformas muito usadas por nós estudantes. Uma importância do CIL e do campus é que a gente usa durante toda a carreira. Então é por isso que a UNDP ela te ensina a usar o campus no ciclo inicial. A função do ciclo inicial é te habilitar para que durante a carreira tu não tenha problemas burocráticos. Então, o CIL e o campus, o CIL, ele é uma plataforma que você vai ter acesso direto com a secretaria da faculdade, inscrição de matérias, tirar certificado, entrega de documentações, e o campus é uma matéria que você vai ter contato com os professores, seleção de comissão, assistir um vídeo aula, tirar dúvida com professores. Então é muito importante saber usar as duas plataformas e não ter problemas com elas durante o ano, porque é nelas que você vai ter que fazer as entregas das atividades e vão pontuar. Então durante a carreira, entender o funcionamento das duas plataformas é de extrema importância. E como você pode reprovar de primeira no ciclo inicial? Não fazendo as atividades propostas dentro do campus durante o ciclo inicial. Os professores eles vão botar atividades fáceis. Enviar uma mensagem para um professor, anexar um documento, se inscrever no ciclo inicial. Então são atividades fáceis para que você aprenda a fazer, porque durante as outras cursadas, durante as outras matérias que vão ser adquiridas durante o ano, você vai precisar se inscrever nas matérias e entregar atividades. Então você tem que aprender durante o ciclo inicial para conseguir fazer durante a cursada. A UNDP, ela foca em atendimento humanizado entre médico e paciente. E você já tem esse primeiro contato durante o ciclo inicial. E a Nara vai contar uma das experiências dela. Bom, a minha primeira experiência com o ciclo inicial foi a partir do primeiro momento em que eu cheguei na sala de aula e a professora já foi logo entregando uma atividade. E nessa atividade que ela entregou pra gente, foi explicando o que a gente pensava, o que seria a medicina, como seria o nosso primeiro trato com o paciente e também fez a distribuição de grupos, porque essa formação de grupos a gente tinha que sair com os nossos companheiros para fazer pesquisas na rua, conversar com pessoas de maior idade, saber as problemáticas do bairro, se passa saneamento básico ou não passa, qual justamente os problemas principais daquele bairro que eles estão passando,
se passa água potável, se não passa, se a situação das ruas, dos bairros mais pobres até os bairros mais chiques. Então, a gente teve desde o primeiro princípio aquele convívio, você conversar com alguém na rua, procurar saber melhor o que se passava naquela redondeza. Ver a estrutura das escolas, ver se tem acesso para as pessoas com deficiência também. Exatamente. Então, tudo isso, desde as ruas quanto das escolas, tudo isso a gente precisava saber, porque vai precisar no nosso processo da nossa carreira. Às vezes a gente acha que o ciclo inicial é um saco, muita gente comentava, não vejo a hora de cursar as matérias, né, a medicina em si, mas isso já é a medicina. Ter o contato querendo ou não, com o paciente, porque ali vai ser um paciente seu durante o tempo. Então, entender aquele bairro, porque você está fazendo medicina em um país que você não conhece, então você precisa entender as problemáticas daqui, você precisa conhecer. Então, a faculdade também ela integra bem a questão dos estrangeiros. Então, a todo momento, elas pedem que a gente se una com os argentinos, que os argentinos aceitem e entendam as diferenças, mas que a gente se adapte à diferença cultural argentina, até porque a gente está num país deles. Então, isso é muito importante. O ciclo inicial, além da atividade grupal, ele traz aí uma apresentação, justamente após a gente ir ao bairro, eles explicam como a gente vai comunicar, a gente tem que dizer que a gente é estudante de medicina, que a gente está fazendo uma entrevista para apresentação na faculdade, entrevistar pessoas mais velhas para entender como é que funciona ali o sistema daquele bairro. Então depois disso a gente tem que fazer uma apresentação, e essa apresentação é avaliativa. Pelo menos teve comissões que não foram e teve comissões que foram. Na minha comissão foi avaliativa e da Yanara também. Nessa comissão avaliativa, inclusive na comissão da Yanara, teve gente que reprovou. Exatamente. Por que reprovaram? Preste atenção nessa parte. Na questão avaliativa, você tem que apresentar o bairro, dizer quantos habitantes tem naquele bairro, quantas escolas tem naquele bairro, explicar a situação daquele bairro, se é precária ou não. Isso em espanhol. As pessoas que reprovaram foi porque faltaram mais de 2 vezes. Você tem até 2 faltas. Se você passa dessas 2 faltas, você está eliminado da faculdade. Volta no que vem. E porque fizeram a apresentação toda em português. Gente, não se faz isso, gente. A gente justamente está no país deles. A gente não está mais no Brasil. Então, a partir do momento em que a gente saiu da nossa casa no Brasil, a gente tem que ter respeito a uma nova cultura, porque a gente tem que estar aberta a conhecer novos horizontes. Então, eles foram recepcionistas em receber nós aqui. Então, a partir do momento em que você fala o português no meio da sala de aula, para eles é como se fosse um desrespeito contra a cultura deles. Exatamente. Então, a apresentação em espanhol, na minha comissão, a minha professora ressaltou. Na minha comissão tinha bastante brasileiros. E ela ressaltou, se unam com argentinos. É sempre bom você ter uma pessoa, um argentino, porque você tá na Argentina. Você vai fazer um trabalho em campus. Você precisa de um argentino. E acabou que a gente se uniu com uma argentina, fizemos a apresentação, inclusive fomos aprovados, a professora elogiou o nosso trabalho, fizemos um bom trabalho. Então é muito importante você se acostumar, se identificar e se unir, porque vai ser isso a sua carreira. Então qual a importância do ciclo inicial? Entender como é que funciona o campus, entender sobre o contato médico-paciente que a universidade vai te colocar de cara no ciclo inicial, fazer as atividades destinadas e se unir, se apresentar, mostrar que você está ali para aprender. A faculdade, ela te mostra também a importância do médico. Você está sendo um médico, então você tem que ser no mínimo responsável. Você vai estar cuidando de vidas, você vai estar salvando pessoas. Então ela te mostra também o peso da medicina e ela vai te cobrar esse peso durante as matérias. Então, aprende. Outra coisa importante que acontece no ciclo inicial são os seminários obrigatórios. A faculdade ela abre seminários obrigatórios, onde você já vai ter contato nas inscrições das comissões que vão acontecer no campus. Então já é outra atividade que tem que ser feita. E os seminários eles são obrigatórios para a sua aprovação.
Porque durante esses seminários, eles já vão te contar como é que vai funcionar um pouquinho das matérias. Um seminário de microbiologia, um seminário de saúde pública, um seminário de célula. Então você já vai ter esse contato direto ali com as matérias, que vai ser o que você vai pegar daqui pra frente. A burocrática de tudo isso no ciclo inicial, que eu considero, no meu ponto de vista, é a questão de aprendizagem direto nas plataformas. No meu ponto de vista, eu acho mais burocrático. Por quê? Porque o nosso entender não é o mesmo entender do argentino. Às vezes a gente acha que eles estão pedindo uma coisa e eles estão pedindo outra coisa totalmente diferente. E é aí que a gente se embaralha um pouquinho. Na questão da plataforma também, eu achei um pouco eu tive dificuldade em associar as duas plataformas, porque eu me atrapalhava em qual era que tinha que entregar o quê. Se você tenha dúvida e você queira aprender como é que funciona o campus, a Edcafé, ela tem uma apresentação de palestra de como é que funciona tanto o CIL quanto o campus. Lá você vai aprender como anexar documentos, vai entender como é que funciona a parte de dentro, qual a importância, e quando você chega no ciclo inicial, você não vai ter as dúvidas que eu tive, você já vai aprovar, você já vai entender. Então, se você não vai entender o que o professor fala, porque seu primeiro contato com o espanhol, para você tá muito rápido, vai ser muito mais prático, porque você já vai saber o que tem que ser feito. A única coisa que você vai precisar fazer é entregar as atividades e, claro, se integrar com argentinos para atividade de campus, porque eles vão te destinar uma atividade grupal para você fazer e apresentar. Então, ciclo inicial, vou ter uma apresentação? Sim, vai ter uma apresentação, já vai ter que falar em espanhol. E para você, como é que foi a sua experiência? O que é que você achou mais difícil no ciclo inicial? O que eu achei mais difícil para mim foi na parte da apresentação, porque eu tenho um sério problema de ansiedade. Então eu penso na palavra que eu quero falar, só que aí quando me dá essa crise de ansiedade eu não consigo me expressar com palavras, principalmente quando eu estou na frente de muitas pessoas. Então, se eu tô entre amigos é mais fácil, mas se eu tenho que apresentar para mais de 40 pessoas, eu já começo a ficar com aquela vergonha. Então, além de eu ficar com aquela vergonha, eu já começo a me retrair mais. E é na onde, pra mim, foi uma dificuldade. Não é impossível, porque existe força de vontade. Mas é só você ir atrás, se dedicar, que tudo vai sair conforme o combinado. E adquirir bons grupos, por quê? Os professores, eles também entendem que também é o seu primeiro contato. E eles têm sim paciência. É só você não fazer uma apresentação em português. Exatamente. Mas você tentar. E o seu grupo vai te ajudar. Se você não sabe determinada palavra, ele vai e complementa, ele vai e te ajuda. Ele vai te ajudar. O seu grupo é pra isso, tá? Então, se unir com o argentino faz total diferença na hora da sua apresentação no ciclo inicial. Então, dicas importantes. Aprender como é que mexe no CIL, então já corre para adquirir e saber tudo como é que funciona para ser menos burocrático possível, tá? Se juntar com argentinos. Que é muito importante, gente, de verdade. Desde o começo os professores já falam: gente, vocês brasileiros que chegaram agora na faculdade, misturam com os argentinos justamente para você melhorar o seu espanhol, para você pegar mais como é o modo que eles usam as palavras para falar, porque muda muito. Então, desde o começo eles priorizam muito isso. E eu também tive muita vergonha, porque é vergonhoso pra todo mundo, gente, porque a gente tá em outro país, sim, com outras pessoas, não é outra cidade, são outra cultura. Então é vergonhoso, mas a gente tem que tentar, a gente veio pra isso, dar cara a tapa. As caras E terceira dica, não faltar. Exato. Você tem 2 faltas. Se você faltar, já era. Só ano que vem. Então, é um curso de caráter não eliminatório. Porém, você tem que participar do curso. Ir para as palestras obrigatórias, entregar as atividades, fazer a apresentação e não faltar. Essas são as dicas para você passar do ciclo inicial de uma forma fácil e tranquila, porque é algo que muita gente não sabe como é que funciona. E sim, no ciclo inicial, no primeiro dia, eles já vão te passar no mínimo 100 páginas para ler. Eles já te colocam aí na linha, porque é isso que vai vir daqui para frente. Científico e ó. Entendeu? E entender que a faculdade, ela é integrativa.
mas ela quer pessoas dedicadas. Então se dediquem desde o ciclo inicial. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem ver Yanara mais por aqui, vocês têm que deixar o comentário, se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, galerinha.